Olá, pessoal! Nesta aula vamos conhecer um dos períodos mais importantes da história do Brasil, o Estado Novo, governado por Getúlio Vargas entre 1937 e 1945. Vamos entender como Vargas concentrou o poder, utilizou a propaganda para fortalecer sua imagem, implantou leis trabalhistas, promoveu a industrialização do país e, ao final, por que seu governo chegou ao fim, o Estado Novo. O Estado Novo começou em 1937, quando Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, cancelou as eleições previstas e implantou uma nova Constituição, conhecida como Polaca, inspirada na Constituição autoritária da Polônia. Essa Constituição ampliava muito os poderes do presidente. Entre suas principais características estavam fechamento do Congresso Nacional, proibição das greves, censura à imprensa, perseguição aos opositores, nomeação de interventores para governar os estados, possibilidade de governar por meio de decretos. Na prática, Vargas implantou uma ditadura concentrando praticamente todo o poder em suas mãos. Para controlar a oposição, o governo criou órgãos como o Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, e a Lei de Segurança Nacional, que perseguiam e prendiam os adversários do regime. Propaganda e construção da imagem de Vargas. Além da repressão, Vargas utilizou intensamente a propaganda. Em 1939 foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, conhecido como DIP. Sua função era controlar os meios de comunicação e divulgar uma imagem positiva do governo. O rádio tornou-se um dos principais instrumentos dessa propaganda. Programas como A Hora do Brasil transmitiam diariamente informações favoráveis ao governo. Nas escolas, livros, cartilhas e comemorações cívicas apresentavam Vargas como o pai dos pobres, alguém preocupado com o bem-estar dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, músicas, filmes e manifestações culturais eram fiscalizados para garantir que não criticassem o governo, economia e trabalhismo. Apesar do autoritarismo, Vargas promoveu importantes mudanças econômicas. Seu governo investiu na industrialização brasileira. Foram criadas empresas estratégicas como a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, responsável pela produção de aço, fundamental para o desenvolvimento industrial. Também foram criados órgãos voltados ao planejamento econômico e à exploração dos recursos naturais. No campo trabalhista, Vargas implantou diversas leis para regulamentar as relações entre patrões e empregados. Em 1943 foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que reuniu direitos importantes como carteira de trabalho, férias remuneradas, regulamentação da jornada de trabalho, descanso semanal, proteção ao trabalhador urbano. Essas medidas aproximaram Vargas dos trabalhadores urbanos e deram origem ao chamado trabalhismo. Entretanto, os sindicatos passaram a ser controlados pelo governo, o que limitava sua autonomia. Por isso, muitos historiadores afirmam que Vargas combinava concessão de direitos sociais com controle político dos trabalhadores. O Brasil, na Segunda Guerra Mundial, quando começou a Segunda Guerra Mundial, em 1939, o Brasil manteve uma posição de neutralidade. Porém, em 1942, após navios brasileiros serem afundados por submarinos alemães, o país declarou guerra às potências do eixo. Em 1943, foi criada a Força Expedicionária Brasileira, conhecida como FEB. Mais de 25 mil soldados brasileiros, chamados popularmente de pracinhas, lutaram principalmente na campanha da Itália ao lado dos aliados. A participação do Brasil criou uma grande contradição. Enquanto os soldados brasileiros lutavam pela democracia na Europa, o Brasil continuava sendo governado por uma ditadura. Essa situação fortaleceu os movimentos que exigiam a redemocratização do país. O fim do Estado Novo, no final da guerra, cresceu a pressão para que Vargas deixasse o poder. Em 1945, ele iniciou um processo de abertura política. Libertou presos políticos, autorizou a criação de novos partidos e convocou eleições. Entre os novos partidos surgiram o PSD, a UDN, o PTB e o PCB, que voltou à legalidade. Ao mesmo tempo surgiu o movimento queremista, formado por pessoas que defendiam a permanência de Vargas no poder sob o lema Constituinte com Getúlio. Apesar desse apoio popular, parte das Forças Armadas temia que Vargas cancelasse novamente as eleições. Em 29 de outubro de 1945, os militares depuseram Getúlio Vargas. Pouco tempo depois, realizaram-se eleições presidenciais, vencidas pelo general Eurico Gaspar Dutra, encerrando oficialmente o Estado Novo. Conclusão.
O Estado Novo foi um período marcado por profundas contradições. De um lado, houve censura, perseguições políticas e concentração do poder. De outro, ocorreram importantes avanços na industrialização brasileira e na criação da legislação trabalhista que influencia as relações de trabalho até os dias atuais. Por isso, compreender o Estado Novo é entender como autoritarismo, desenvolvimento econômico e direitos sociais coexistiram em um mesmo período da história do Brasil. Até a próxima aula!